Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos aqui nesse domingão, já véspera de Vasco e Fluminense, nessa segunda-feira no Maracanã, com o Fluminense fazendo o seu último treinamento antes do Clássico. O Clássico onde o Fluminense tem, nesse momento, um retrospecto recente muito bom, embora no exato momento não seja considerado favorito, né? Inverteu essa lógica aí, deu uma invertida. A gente vai mostrar isso aí, vai falar sobre isso, vai tocar um sambinha aqui, porque domingo é dia de pagode, né? É dia de dar uma relaxada, dar uma pagodeada. Tem um sambinha rolando aí fazendo sucesso com a torcida do Fluminense. Não sei se você já ouviu, se não ouviu, vai ouvir aqui. E vamos falar sobre Lúcio Acosta. Lúcio Acosta, uma figura central do Fluminense para esse clássico. E também sobre o número mágico. Já tem conta feita, número mágico e aproveitamento necessários para o Fluminense chegar ao grande objetivo da temporada no Brasileiro, que é conquistar a vaga direta na Libertadores. Você sabe quanto falta, quantos pontos exatamente para o seu Fluminense? Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e É tapete Grená para você, meu amigo que está aqui no Domingão. Dá uma moral pro tio aqui, vai, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e larga o like, que é importantíssimo e é tudo de graça. Vai, me dá essa moralzinha com like e inscrição. Eu sei que você vai fazer isso. Estamos passando de 70 mil rumo aos 100 mil inscritos, tá? Vem com o tio. Ó, galera, eu vou começar da seguinte forma. Vou começar tocando um sambinha aqui pra gente, tá? Um sambinha que tá fazendo sucesso aí. Tá espalhando aí nesses aplicativos de mensagem. Recebi isso aqui na sexta-feira e é a trilha sonora do fim de semana do Tricolor, depois daquela atuação tenebrosa contra o Juventude. Já ficou para trás, Fluminense ganhou, tá bom. Mas dá pra gente dar uma relaxada com o sambinha, né? Vamos ouvir? Meu Deus do céu, o que eu fiz pra merecer? Soteldo, Everaldo, Ignácio e Renê. Fraites é maluco, eu não vou pagar pra ver. Ele vai entregar se o Thiago Silva não resolver. Eu olho pra escalação, dá vontade de chorar. Quando eu olho pro meio e tenho Lima pra armar, tem Otávio no banco, Manuel pra jogar. Olha o Santi Moreno prontos pra me irritar. Mentiu? O sambinha mentiu que tá rodando aí? Acho que é coisa de inteligência artificial, mas tá bem legal, né? Eu acho que tá bem de acordo com a nossa realidade, de forma que o Fluminense até teve que inverter papéis com o Vasco, cara. Porque se você pensar 3 semanas atrás, quem é que apontaria o Vasco como favorito num clássico contra o Fluminense? Um confronto que nos últimos 5 jogos o Fluminense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 só. Primeiro turno do Brasileirão foi 2-1 de virada. Vocês lembram? Gol contra do Verratti, uma cabeçada do Lima, espalmada pelo Léo Jardim. Aí o Verratti de peito fez contra. E no finzinho, o Guga fez um golaço, um pombo sem asa. Você aí que corneta o Guga? Pois é, o Fluminense ganhou no primeiro turno com o gol dele. Então o Fluminense vem com um retrospecto recente bom contra o Vasco. E um Vasco que até dias atrás estava lutando só contra rebaixamento. Não é? É o adversário do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, mas vinha muito mal, sofrendo muito no Brasileiro. Mas agora a coisa parece que deu uma virada. Ainda mais depois das atuações recentes do Fluminense, sobretudo essa contra o Juventude. Né, gente? Aí o que o pessoal tá botando aqui, ó? Ó, sabe aquele negócio, aquela zicada que tem? O pessoal do Grupo Globo, alguns aí, muitos meus amigos aí, estão botando o Vasco com 6 votos contra 2 votos para empate e nenhum para o Fluminense para essa partida. Tem gente que acha isso bom, porque isso aí costuma ser uma zica reversa forte, né? No jogo com o Juventude, o Fluminense estava com 8-0 e ganhou daquele jeito.
Dessa vez tem 6 para o Vasco, 2 para o empate, e ninguém aí acredita no Fluminense. E olha, cara, eu acho que tudo bem. Eu acho que faz sentido, é um retrato do momento, realmente. É um retrato da subida do Vasco, que vem embalado aí com o Diniz, que pelo visto conseguiu, enfim, encaixar o time. E o Vasco está cheio de jogadores individualmente atuando bem. O Hugo Moura não vai jogar, suspenso, foi expulso na última partida, mas é o único desfalque. O resto eles vêm com toda a cavalaria, muito confiantes, no embalo. O Diniz, claro, né, seco para ganhar do Fluminense, é óbvio, perdeu o primeiro jogo aí no Brasileiro, contra o ex-time dele, contra o Flu. Então, claro que o Diniz vai vir com tudo, os jogadores do Vasco também, obviamente, e vai ter um Maracanã, provavelmente com maioria de torcida do Vasco, que vendeu antecipadamente, rapidamente, todo o setor norte, os setores mistos. Eles abriram primeiro para os torcedores do Vasco, eles são os mandantes. Então, mesmo nos mistos, claro que vai ter uma predominância de torcedores do Vasco. O Vasco não joga nunca no Maracanã, ou quase nunca. Eles têm essa fissura quando jogam lá, os torcedores vão lá e enchem o estádio. Tomara que a torcida do Fluminense, pelo menos, encha o setor sul, né? Tomara. Até ontem de manhã havia um pouco mais de 40 mil ingressos vendidos, mas eu creio que mais de 30 mil eram para vascaínos. Tá? Então vamos saber se o Fluminense vai correr atrás, se o torcedor tricolor vai correr atrás para tentar fazer frente nesse negócio aí. Olha, vou falar de Lúcio Acosta em instantes e vou falar também sobre o número mágico que o Fluminense precisa, né? Tem uma conta certinha que o Fluminense precisa para chegar no alvo do G4, no objetivo grande nesse Campeonato Brasileiro. Primeiro, deixa eu pedir para você que dê uma moral aqui nos nossos apoiadores, na GoCase, né, onde você tem os acessórios licenciados oficiais do Fluminense, mais legais, né, de altíssima qualidade, um preço super justo. Entra no primeiro link na descrição aqui desse vídeo, ou aqui no QR Code aqui do cantinho, usa o meu cupom, o GOILAN, usa lá dentro, entrando por esse meu link aqui, por esse QR Code, você vai ter mais desconto ainda. Cara, e tem coisa muito legal, né? Além das capinhas de celular, que você já sabe, né? Compra uma, leva duas. Aí elas saem por menos de R$25 cada uma, e ainda tem o meu desconto em cima disso. Tem o copo Vibe, olha aqui, ó, o copo que mantém a sua bebida geladíssima por horas e horas. Você pode deixar a cerveja no almoço, no churrasco, por muito tempo, e ela não vai esquentar. É impressionante. Então, é um site com os produtos do Fluminense, tudo licenciado, tudo oficial, cara, e você vai gostar. Deixa eu dar uma olhadinha para você aqui, ó, com vocês, só dar uma passeada, olha aqui, ó, coleção oficial do Fluminense, está cheio de lançamento. Aqui, além das garrafas térmicas que estão aqui atrás também, você tem as garrafas térmicas com vários motivos, com várias temáticas. Olha aqui as capinhas, ó, 2 cases a partir de R$ 49,90, já na promoção do compre uma, leve duas. Você ainda bota o meu cupom em cima disso. Aqui os copos, tá vendo? Vários modelos, você pode personalizar de graça, bota seu nome, tudo de graça, né? Você vem com seu nome, o nome do seu filho. Aqui a coleção dos 100 gols do Germancano, uma coleção especial. Aqui, ó, lançamento, copos do Fábio, capinha do Fábio, do recorde do Fábio de maior recordista de número de jogos jogados no mundo. Enfim, você vai gostar. Entra, então, pelo primeiro link na descrição ou aqui no meu QR Code e você vai estar bem. Usa o meu cupom, o GOILAN. Tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu falar para vocês, então, primeiro eu vou falar do Lúcio Acosta, tá, gente? Eu acho que ninguém discorda de que o Fluminense hoje é um com o Lúcio Acosta e outro sem ele. Isso ficou muito claro no jogo contra o Juventude. A minha questão é a seguinte: como que um time como esse montado do Fluminense, com um orçamento que não foi barato, com outras contratações caríssimas, não dá para a gente não falar do que se gastou com o Lescano, com o Lavega, com o Santi Moreno, também mais recentemente, que não tem nem sido aproveitado nem em segundo tempo. Não dá para a gente ignorar que o Fluminense gastou aí para mais de 100 milhões de reais com contratações recentes para esse elenco. E só o Lúcio Acosta a gente pode dizer que de fato deu certo. Nem citei o Soteldo, né? Só ele custou 30 milhões. Então só o Lúcio Acosta realmente deu certo. Só que mais do que isso, o Lúcio Acosta hoje virou uma espécie de salvador da pátria. Virou um eu sozinho aí nesse time, que sem ele o Fluminense aparentemente não consegue se garantir. E aí é um problema em relação ao adversário. O Vasco está cheio de jogador em ascensão, individualmente atuando bem,
né? O Vasco virou um conjunto de jogadores. O Diniz sabe fazer isso, quando ele acerta a mão, quando o trabalho vinga, isso funciona muito bem, a gente está cansado de saber. Mas no Fluminense hoje, aparentemente, a individualidade de um jogador desse Lúcio Acosta mudou o time de patamar, da forma de jogar, totalmente melhorada com ele. Time mais vertical, jogando por dentro, com mais profundidade, com velocidade. Então, gente, dá para dizer que o Fluminense hoje tem uma Acosta dependência. Infelizmente. Infelizmente, principalmente porque a gente não tem nem certeza se ele vai estar em campo amanhã. O Acosta não jogou o último jogo pelo chamado controle de carga. Depois do jogo do Beldia, deu a entender que ele deveria estar em campo nessa segunda-feira, mas será que vai estar? Ele não tem aparecido nas fotos dos treinamentos do Fluminense. E se não tiver, quem é que ele vai usar? O Lima de novo? Será que o Zubeldia vai começar o jogo com o Lima de novo? Porque qual é a opção que ele tem? Ele não tem opção? Tem o Lescano. Mas ele vai usar o Lescano? Se ele falou que o jogo contra o Juventude era um jogo difícil demais para ele botar o Lescano em campo, bom, se era difícil do Juventude, o do Vasco vai ser fácil? Então, sinceramente, me preocupa muito, não deveria depender tanto de um só jogador. E a gente lembra de um passado recente, onde o Fluminense também parecia depender bastante do Arias. Mas eu vou ser um pouco mais ousado. Eu acho que hoje o Fluminense depende mais do Acosta do que dependia do Arias recentemente. Por incrível que pareça. Porque o Acosta mudou a forma do Fluminense jogar, mudou para melhor. Então vamos aguardar. Eu acho que a outra dúvida passa pelo centroavante. Se o Zubeldia vai insistir com o Germancano, né, vai apostar na lei do ex, ou se ele vai ter bom senso e voltar a escalar o John Kennedy. O Fluminense precisa de velocidade, precisa ter contra-ataque, precisa ter construção rápida, transição veloz, e com o Cano a gente sabe que hoje isso tudo é impossível. Então, honestamente, eu acho que a gente vai ficar muito aliviado se vermos amanhã antes do jogo uma escalação que tenha Lúcio Acosta e, a meu ver, que tenha também John Kennedy. Com quem? Com Serna, descansado agora. Ele vai vir com Canóbio, não adianta nem pensar em outra coisa. Em La Vega, em Santi Moreno, em Riquelme Felipe, não acredito. Riquelme talvez agora esteja um pouquinho mais próximo de ter mais oportunidades, mas eu acho que a escalação vai ter Serna, Canóbio e Cano ou John Kennedy. A meu ver, o correto seria começar com a Costa, se tiver condições, e com o John Kennedy, que ele também tratou como um jogador, como um 12º jogador na última coletiva, e isso me preocupou demais. Mas, gente, já tem um número certinho, o cálculo feito para o que o Fluminense precisa fazer no restante do campeonato. Ó, tá aí, ó, no Netflu, o Fluminense precisa de 72%, é alto, hein, de aproveitamento para sonhar com o G4 do Brasileirão. Entenda os números. Claro, isso é uma projeção aproximada, então tem que fazer 72%, é muito ponto, tá? Isso é aproveitamento de campeão, para chegar ao G4. Por quê, gente? Olha aqui, ó. De acordo com o GE, a média de corte histórica para terminar no grupo dos 4 primeiros colocados do Brasileirão é de 65 pontos. Hoje o Fluminense tem 41. Então precisa de mais 24 pontos em 11 jogos. São 8 vitórias em 11 jogos. É muita coisa. Ou 7 vitórias e 3 empates. Para atingir a pontuação ideal, o Fluminense precisa de uma excelente campanha. O time necessita de um aproveitamento de 72%. Quase 73%. Com mais 11 jogos pela frente, alguns só tem 10, o Tricolor ainda vai disputar 33 pontos e precisa fazer 24 nesses 33. Quais são os jogos até o fim? Essa sequência agora é aquela crucial, é a chamada, entre aspas, tá? Menos difícil. Já jogou com o Juventude, ganhou, sangrando, mas ganhou. Aí agora tem o Vasco no Maracanã, Internacional no Maracanã e Ceará, jogo atrasado, também no Maracanã. Então são 4 jogos seguidos no Maracanã, um já foi. Tem que ganhar esses 4, cara. Tem que ganhar esses 4 para essa tarefa virar um pouco mais viável. Então são esses 4 jogos no Maracanã. E aí depois acabou a moleza, tá? É Ceará fora, Mirassol, que faz campanha de G4 no Rio, Cruzeiro fora, Fla-Flu, Flamengo lutando por título, Palmeiras fora. Olha a sequência, cara. Cruzeiro fora, Fla-Flu e Palmeiras fora. Os 3 que estão lutando por título. No primeiro turno, o Fluminense perdeu os 3 jogos. Lembra? Na volta no Mundial? Perdeu esses 3 e olha que jogou no Maracanã, hein? Os 3 foram no Maracanã. Dessa vez só tem o Fla-Flu no Maracanã, óbvio. Mas o Flamengo ali sem poder perder ponto. E aí depois do Palmeiras fora, tem o São Paulo no Rio
Grêmio fora, talvez o Grêmio até, sei lá, tendo que fugir de rebaixamento, não sei. Grêmio fora e fecha contra o Bahia no Maracanã. Resumo da ópera, gente. Tarefa dificílima. Dificílima. Eu, honestamente, acho que pela lógica, não vejo muita facilidade do Fluminense chegar a G4, não. Acho que o ideal é pontuar o máximo que der. É realmente esquecer, talvez, os 65 pontos e ir jogo a jogo. Ganhar jogo a jogo, o que não der para ganhar, empatar fora, vai que contra Palmeiras ou contra o Cruzeiro fora, contra o Flamengo, às vezes empata numa situação jogando fora e às vezes é numa circunstância, num contexto que o empate é bom. Então, a questão é ir acumulando pontos. Não sei se vai chegar em 65, acho difícil, mas se fizer algo ali como 62, 61 pontos, 60 pontos, e aí já me parece uma tarefa mais realista, pode ser que o Fluminense termine em quinto lugar, no máximo em sexto. E aí, né, a gente já sabe que nem sempre as vagas para a Libertadores são apenas 4, você pode abrir novas vagas, dependendo de quem for campeão da Libertadores, da Sul-Americana. Então vejo dessa forma, embora o Atlético esteja lá atrás, né, no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro não vai abrir vaga nova nenhuma. Ele está na Sul-Americana ainda, mas está correndo, inclusive, perigo de rebaixamento no Brasileiro. Mas pode-se abrir mais vaga via Libertadores, e aí, de repente, formasse um G5 para que esses primeiros 5 entrem direto na Libertadores. Se não der para entrar direto na Libertadores, o mínimo que a gente espera para o fim do ano é o Fluminense classificar para as fases preliminares. O Fluminense tem que voltar à Libertadores, seja a fase de grupos, seja a chamada pré-Libertadores, mas tem que estar ali pelo menos entre os 7 no Brasileiro, entre os 6 ou 7, para conseguir esse objetivo para o ano que vem. É difícil, mas tem que encarar. E o primeiro desafio já é amanhã, num jogo em que o Fluminense não é favorito. Mas a gente gosta assim, né? Galera, bom domingo para todo mundo. A gente se encontra amanhã. Larga o like, tá? Comenta aqui embaixo. Valeu, abraço.